Milionário chora no túmulo da filha, sem saber que ela está viva e o observando. Ele se ajoelha naquele cemitério silencioso, com um terno preto e mãos trêmulas, chorando como se o mundo tivesse acabado bem ali. Na lápide, a foto de sua garotinha, filha amada. Ele sussurra o nome dela, implorando por um último momento. O que ele não sabe é que ela está viva, em pé atrás da árvore, vendo o próprio pai chorar por ela. A luz do entardecer caía suavemente sobre o cemitério silencioso, cobrindo tudo com um brilho dourado e quente. John Harrison, um empresário bem-sucedido que antes tinha tudo que o dinheiro podia comprar, agora parecia o homem mais pobre do mundo. Vestido com um terno preto, com o cabelo castanho escuro cuidadosamente penteado, ele se ajoelhava diante de uma lápide de granito cinza, enquanto as lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. Sua aliança brilhava sob a luz do sol quando ele pressionava as duas mãos contra os olhos, tentando, em vão, se conter. "Isabela, minha garotinha", murmurou ele, com a voz quebrada. Atrás dele, meio escondida por uma grande árvore, havia uma menina pequena. Longos cabelos loiros, um vestido escuro e simples, não mais do que 10 anos. Observava, respirava de maneira entrecortada, tinha medo de se mover. Seus olhos se encheram de lágrimas, porque ela sabia algo que ele não sabia. Ela não estava morta, mas também entendia que não podia correr até ele. Ainda não. 2 meses antes, todo mundo acreditava que Isabella Harrison havia morrido em um terrível incêndio durante um fim de semana em uma cabana. Os jornais falavam sobre a tragédia, os vizinhos levavam flores e John se afogava em uma culpa tão pesada que mal conseguia respirar. As pessoas sussurravam, "Coitado", sem saber que a verdade era muito mais sombria. Desde o dia em que colocou aquela lápide, John vinha ali quase todas as tardes. O mesmo terno, a mesma dor, as mesmas promessas quebradas e sussurradas ao vento. Trazia pequenas coisas, sua pulseira, sua fita favorita, e deixava ao lado da pedra, como se ela pudesse vê-las. Mas Isabela via, todas as vezes que ele vinha. Ela observava, escondida atrás da mesma árvore. Lembrava-se de ter acordado em um lugar estranho depois do fogo, cercada por pessoas que não conhecia. Lembrava que ordenaram silêncio. Lembrava do medo e do silêncio. Mas hoje, algo dentro dela doía demais. Queria correr, abraçá-lo, dizer que continuava viva. Mas permaneceu escondida, com os dedinhos agarrados à casca áspera, temendo que alguém a visse e a impedisse de voltar para ele para sempre. John passou os dedos pela lápide, pela foto em que Isabela sorria, com o sol brincando entre seus cabelos loiros. Murmurou: "Perdoe-me por não ter estado lá, minha garotinha. Se ao menos ele soubesse." Isabela encostou seu pequeno corpo no tronco da árvore, tentando controlar a respiração. O círculo vermelho que apareceria na imagem pareceria um efeito dramático, mas para ela era um verdadeiro perigo, como se um holofote estivesse apontado para ela. Ela lembrava do incêndio, da fumaça, do estalo da madeira, de alguém a puxando para fora, do carro, dos vidros escuros. Os dias se transformaram em semanas. Ouviu passos diferentes, portas que abriam e fechavam. Quase nunca via rostos, apenas sombras. Outras vezes, uma voz de homem ria baixinho, como se aproveitasse a dor de alguém. Isabela não entendia nada, apenas que não podia sair, não podia falar, não podia olhar lá fora. Mas uma semana atrás, uma porta ficou mal fechada, só um pouquinho, o suficiente para ela deslizar para fora. Ela não fugiu imediatamente, escondeu-se, esperou, observou e, pouco a pouco, percorreu os mesmos caminhos que antes fazia com o pai para comprar sorvete. Quando chegou ao cemitério, ela o viu, chorando, de joelhos, convencido de que ela tinha ido embora para sempre. Seu fôlego travou dolorosamente. Ela quase avançou. Seus lábios quase formaram a palavra papai. Mas algo dentro dela a alertou. Se descobrirem que estou viva, o que farão depois? Então, ela ficou ali, assistindo ele desabar, sabendo que podia mudar tudo com uma única frase. E, mesmo assim, incapaz de pronunciá-la.
John tirou lentamente do bolso uma pulseira de prata, aquela que tinha dado a Isabela no último aniversário. Passou o polegar pelo pequeno coração gravado. "Você prometeu que nunca me deixaria", murmurou. Isabela conteve um soluço, cobrindo a boca com a mãozinha. Lembrava-se de usá-la todos os dias. Agora, parecia pertencer a outra menina, àquela que ela tinha sido antes. Queria gritar, queria correr, queria contar tudo. Mas passos atrás dela devolveram o medo. Ela se encostou ainda mais ao tronco, com o coração disparado. 2 pessoas passaram pelo portão do cemitério, conversando sobre coisas normais. Não eram as sombras que ela temia, mas bastavam para lembrar que o perigo estava por perto. John nem percebeu. Afundava-se na própria dor, as mãos tremendo, os ombros sacudidos por um choro que tentava reprimir. Sussurrava coisas que ela jamais deveria ouvir. "Eu daria tudo para você voltar." Essas palavras a quebraram mais do que qualquer medo, porque ela sabia, ele estava disposto a perder tudo por ouvir outra vez a voz dela, só mais uma vez. O sol projetava sombras longas sobre as lápides, como se o tempo estendesse a tristeza sobre a terra. As folhas sussurravam suavemente, os pássaros cantavam ao longe, a vida seguia, como se nada tivesse acontecido. John se inclinou e encostou a testa na pedra. O nome ecoou dentro do peito da menina. Ela deu um passinho à frente. Os galhos estalaram sob seus pés. John parou na hora. Levantou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Olhou ao redor, como se tivesse sentido algo. Mas voltou a baixar o olhar, esmagado pela certeza de que ela não estava mais ali. Isabela ficou imóvel, prendendo a respiração. Não estava pronta, ainda não. Porque no fundo da alma, ela tinha outro medo. E se alguém também estivesse observando ela? Enxugou rapidamente as lágrimas e voltou a se esconder atrás do tronco grosso da árvore. A luz do sol refletia em seu cabelo loiro, fazendo-o parecer quase irreal, como um fantasma, como uma lembrança. John murmurou, "Adeus por hoje", e deixou a pulseira embaixo da foto gravada na pedra. Levantou-se devagar, com os ombros pesados, e caminhou em direção ao carro, com passos que pareciam arrastar o peso inteiro do mundo. Isabela o observou se afastar, com os dedinhos ainda agarrados à casca da árvore. "Papai", sussurrou baixinho. Mas o vento levou sua palavra embora. Nessa noite, Isabela não voltou ao lugar onde a mantinham presa. Ela não podia. Suas pernas a levaram para o único outro lugar que conhecia, além do cemitério, à beira do antigo bairro onde morava. Mas ela não teve coragem de voltar para casa. Em vez disso, escondeu-se atrás de alguns arbustos perto dos postes de luz, observando a casa de longe, só para se sentir um pouco mais perto do que tinha perdido. Enquanto isso, John voltou para casa em silêncio. Sua mansão, que antes era cheia de vozes, agora ecoava um vazio gelado. Ele entrou pela porta, afrouxou a gravata, respirou com dificuldade. A governanta, Mrs. Ele assentiu, quase sem falar. Ela mordeu o lábio, como se quisesse dizer algo reconfortante, mas como consolar um pai que acredita ter enterrado a própria filha? Apenas colocou uma mão afetuosa em seu braço antes de se afastar. John subiu as escadas, ignorando o jantar, ignorando ligações, ignorando os negócios, nada mais importava. No quarto, abriu uma gaveta e tirou os desenhos de Isabela, flores, sóis, bonequinhos de palito de mãos dadas. Passou os dedos por eles, com as mãos tremendo. Cada desenho era ao mesmo tempo uma faca e uma bênção. Do lado de fora, Isabela tremia no ar frio da noite. Abraçou-se para se aquecer, os pés doíam, mas ela se recusava a ir embora. Do canto da rua, via as luzes da mansão, o lugar onde antes dormia segura todas as noites. Lembrava das histórias antes de dormir, da sopa quente e da forma como o pai tuck blanket, como ele ajeitava a coberta debaixo do seu queixo. Agora, ela se sentia como a sombra daquela menina. Em certo momento, ouviu passos. Abaixou-se imediatamente, o coração disparado. Mas era apenas alguém passeando com o cachorro. Mesmo assim, o medo não ia embora. Continuou escondida, observando, esperando. Dentro da casa, John finalmente apagou as luzes.
A mansão ficou no escuro, exceto por um abajur no quarto de Isabela, que ele deixava aceso todas as noites, caso ela voltasse. Ele fazia isso quando ela tinha pesadelos. Dizia que a luz afastava as coisas assustadoras. Se ao menos ele soubesse onde estavam as verdadeiras coisas assustadoras. Do esconderijo, Isabela via aquela luz fraca e chorava em silêncio. Era o seu quarto, seus brinquedos, suas pequenas almofadas cor-de-rosa, sua vida. Ela murmurou: "Estou aqui, papai." Mas a noite engoliu sua voz. Pensou em ir até a porta e bater. Imaginou o rosto dele chocado, o abraço, as lágrimas, o alívio. E se aqueles que ela levaram percebessem que ela escapou? E se estivessem vigiando a casa? E se estivessem esperando que ela aparecesse? Ela sacudiu a cabeça com força. Não podia correr esse risco. Então caminhou devagar até o parquinho da antiga escola. A noite estava vazio, silencioso. Os balanços mexiam levemente com o vento. Ela sentou, abraçando os joelhos, balançando de leve. Lembrou do pai empurrando. "Mais alto, Isabela!" Ela soltou uma risadinha que logo virou soluço. Depois de um tempo, enroscou-se em um banco e fechou os olhos. Estava exausta, com fome, congelando, mas determinada. Acordou assustada, os olhos bem abertos. A manhã surgiu devagar. Uma luz suave se espalhou pelo parquinho. Ela esfregou os olhos com os dedinhos frios e levantou-se devagar. Precisava de um plano. Não podia passar cada dia escondida atrás de árvores e dormindo em bancos. Precisava de comida, calor, ajuda. Mas cada adulto que imaginava abordar a apavorava. E se chamassem a polícia? E se alguém a reconhecesse? E se contassem que a viram? E se aqueles que ela levaram descobrissem? Então tomou uma decisão simples, porém dolorosa. Seguiria John todos os dias, de longe. Veria ele enfrentar aquela dor inimaginável e esperaria o momento em que pudesse voltar com segurança. Os dias começaram a passar assim. John voltava ao cemitério sempre, com o mesmo terno preto, sempre com a mesma culpa, sempre murmurando o nome dela. E Isabela sempre estava lá, atrás da mesma árvore, com o mesmo cabelo loiro, o mesmo vestidinho escuro, tentando não respirar alto demais. Às vezes, John se virava de repente, como se tivesse sentido algo. Isabela prendia a respiração até ele olhar novamente para a lápide. Sempre que ele ia embora, ela caminhava devagar atrás dele, a uma distância segura, memorizando o caminho, o ritmo dos passos, cada suspiro. À noite, voltava ao parquinho ou escondia-se novamente nos arbustos perto da mansão, observando o abajur solitário que nunca apagava. Ela contava os dias. 1, 2, 5. Uma semana. A cada dia tinha um pouco menos de medo e um pouco mais de coragem. Ela já não estava apenas sobrevivendo. Ela esperava. O momento certo. A segurança. A verdade. Os braços do pai. No 8º dia em que ela se escondia perto da casa, Isabela finalmente criou coragem para se aproximar. Esperou anoitecer, observou a rua e então atravessou lentamente, passo a passo, em direção ao portão do jardim. Ela colocou as mãozinhas no portão metálico frio. Ele não abriu, estava trancado. Mas o simples fato de estar ali fazia seu coração doer e, ao mesmo tempo, aquecer. Dentro da casa, John estava sentado no sofá segurando uma xícara de chá, embora quase não bebesse. Suas mãos tremiam sem parar e seus olhos pareciam vazios, como se dormir fosse um privilégio para outras pessoas. Ele encarava as fotos da família na parede. Ele, Isabela e sua esposa falecida, Emma, sorrindo em verões felizes. Às vezes ele falava em voz alta, como se a memória de Isabela ainda pudesse ouvi-lo. Se eu pudesse trocar tudo, eu trocaria, minha pequena. Ele não sabia que ela estava a apenas alguns passos, atrás da grama, atrás daquele mesmo jardim. Naquela noite, Mrs. Howard voltou inesperadamente. Ela costumava ficar até tarde, embora não fosse obrigada, porque temia que John desabasse naquele silêncio. Encontrou-o encarando a xícara, como se olhasse para um abismo. John não respondeu. Mrs. Howard ajoelhou-se ao lado dele, como uma mãe ao lado de um filho já adulto. Os lábios de John tremeram. Mrs. Howard engoliu as lágrimas. O senhor não precisa viver sem ela. John olhou novamente para o chá, de um jeito estranho.
E então algo aconteceu, algo que Isabela percebeu do lado de fora. John levantou-se de repente, levando a mão ao peito, como se algo o queimasse por dentro. Pegou o celular com dedos trêmulos. Isabela entrou em pânico, encostando o rostinho na janela para enxergar melhor. Mrs. Howard correu até ele. Senhor? Ele quase não conseguia falar, apenas ofegava, como se algo o estivesse destruindo por dentro. E Isabela entendeu algo terrível: o chá. Toda vez que ele bebia, ficava pior. O coraçãozinho dela despencou. Não, papai, não bebe. Ela bateu de leve no vidro, mas ninguém podia ouvi-la. Dentro da casa, Mrs. Howard tirou a xícara. Cheirou e franziu a testa. O cheiro era estranho. Ele murmurou, quase inaudível: cada vez pior. Mrs. Howard ficou pálida. Aquilo não era caso. Lá fora, Isabela tremia de medo e raiva ao mesmo tempo. Minutos depois, sirenes tocaram. Ela se encolheu nos arbustos. Os vizinhos saíram, surpresos com a ambulância diante da mansão. Os paramédicos colocaram John numa maca, Mrs. Howard ao lado, desesperada. O veículo foi embora e Isabela ficou imóvel, mas o medo a segurou. Na escuridão, murmurou quase sem voz: por favor, não me deixe também. No hospital, os médicos conseguiram estabilizar John e, pela manhã, anunciaram que seu estado era estável, mas seu corpo estava enfraquecido, como se algo o envenenasse havia muito tempo. Eles pediram mais exames, muitos. Mrs. Howard ficou ao lado dele, rezando em silêncio. Quando John abriu os olhos, sussurrou: meu chá. Mrs. Ele engoliu com dificuldade. Está pior. Toda vez, faz tempo. Mrs. Howard ficou paralisada. Alguém queria machucá-lo. Perto da casa, Isabela esperou por horas, em vão. Ele não voltou. A noite estava fria. Ela encolheu-se atrás de um arbusto, abraçando os joelhos. O medo lutava contra a esperança. Ela chorou baixinho: não morre, papai. Por favor, por favor. Ao amanhecer, tomou uma decisão. Iria ao cemitério esperá-lo, porque se ele melhorasse, voltaria lá. Ele sempre voltava. Naquela tarde, voltou a ficar atrás da árvore, o coração acelerado, esperando vê-lo chegar ao túmulo. Mas as horas passaram. Ele não veio. O sol começou a descer, as sombras aumentaram, e Isabela começou a entrar em pânico. E se ele nunca mais voltar? E se ele realmente morrer? Ela cerrou os punhos. Não podia continuar só olhando. Tinha que fazer alguma coisa, o que fosse. No hospital, os médicos sugeriram uma análise toxicológica. Mrs. Howard aceitou na hora. Ela saiu para o corredor e ligou para o oficial Daniels, amigo da família. Oficial, tem algo errado. Sua voz tremia. Daniels respondeu sem hesitar: preciso de detalhes. Ela respirou fundo. A família da esposa, concorrentes, eu não sei. Enquanto isso, Isabela andava de um lado para o outro atrás da árvore do cemitério. Um carro se aproximou. Ela se escondeu na hora. Mas era apenas um visitante. O vento esfriava. Ela sentia fome. Sussurrou, com lágrimas: papai, não vá embora, agora não. Só o silêncio respondeu. E então ela percebeu. Ela não podia apenas observar. Acontecesse o que acontecesse, ela precisava voltar. Precisava encontrar ele, mesmo que as sombras também encontrassem ela. Isabela não sabia como um hospital funcionava, nem como encontrá-lo, mas sabia a direção. A ambulância tinha seguido para a estrada principal. Então ela caminhou, passos lentos, assustados, no vento da tarde, seguindo os semáforos e tentando lembrar o som das sirenes. Seus pés doíam, mas ela não parou. Cada carro que passava a fazia se encolher. Cada adulto que via a fazia pensar: e se estiverem me procurando? Mas o amor é mais forte que o medo, especialmente para uma criança. Após quase 1 hora caminhando, ela chegou diante de um prédio grande, com letras vermelhas luminosas: emergência, emergency. Ela hesitou, com o coração tão acelerado que podia ouvi-lo, e então empurrou a porta. Lá dentro, médicos e enfermeiros corriam de um lado a outro.
Isabela ficou perto da parede, discreta, pequenininha, silenciosa. Ouviu, observou. Veneno. Suas mãozinhas se fecharam. Ela conhecia aquela palavra bem demais. Um médico passou com uma pasta. Os resultados de John Harrison chegaram. Algo estava atacando o organismo dele havia semanas. Isabela respirou bem baixinho. Meses. Isso significava que aqueles que a mantiveram presa queriam tirar ele do caminho também. Ela seguiu o médico de longe, até encontrar o quarto. Pela janelinha, ela o viu, fraco, pálido, de olhos fechados. Sua respiração tremeu. "Eu estou aqui", sussurrou, sem ser ouvida. Mrs. Howard estava sentada ao lado dele, segurando a mão dele. De repente, virou o rosto para a porta, como se sentisse um olhar observando. Isabela se escondeu rapidamente atrás da parede, com a mãozinha sobre a boca. Mas Mrs. Howard não se moveu, apenas ficou ali, pensativa, como se um pressentimento estivesse no ar. Os minutos passaram. Isabela arriscou outro olhar. John abriu os olhos devagar. Mrs. Howard. Ele respirou com dificuldade. Isabela. Isabela colocou a mão sobre a boca, os olhos cheios de lágrimas. Ela não podia entrar, não podia contar tudo. Mas, pela primeira vez, sentiu esperança. Ele não desistia. E agora, ela também não. Sua voz era fraca, mas verdadeira. E mesmo que ele não a ouvisse, uma parte dele já sabia. Quando John finalmente recebeu alta do hospital uma semana depois, voltou para casa lentamente, apoiado no braço de Mrs. Howard. Sentia-se fraco, mas estranhamente mais calmo. Não sabia por quê, mas algo dentro dele sussurrava que ele não estava mais sozinho. Naquela tarde, ele não conseguiu entrar em casa imediatamente. Em vez disso, voltou ao cemitério, bem no momento em que o sol se punha sobre a grama. Parou diante do túmulo de Isabela. "Eu não sei continuar vivendo", admitiu suavemente, com a voz trêmula. Uma brisa leve tocou seu rosto. Ele fechou os olhos. O que ele não viu foi a pequena silhueta que saía com cuidado de trás da mesma árvore. Cabelos loiros iluminados pelo pôr do sol, o vestidinho escuro balançando com o vento. Ela observava ele murmurar uma despedida, mas, dessa vez, não chorou. Porque ela sabia algo que ele não sabia. Ela estava mais perto do que nunca. E muito em breve, muito em breve, ele iria se virar e finalmente veria ela.